Olá, querido, tudo bem? Graça e paz. Vamos começar mais um culto. Esse dia tão especial que nós reservamos para cultuar o Senhor. E eu queria começar orando com você, para que Deus nos abençoe nesse momento. E aí chame sua família aí para participar, para cultuar junto, para que a gente engrandeça o nome do Senhor juntos. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, por esse culto que vai começar. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de cultuar ao Senhor, Pai. Deus, ter o privilégio de erguer, Pai amado, o seu estandarte, Pai amado, no lugar mais alto, o seu nome no lugar mais alto, onde nós conseguimos, através desse culto. Te pedimos que o Senhor nos capacite, Deus, também aceite nossos louvores, esteja também com o momento da pregação, da sua palavra. Abençoe, Deus, todos que estão assistindo nesse momento e cultuando junto conosco, que esse momento seja especial para todos nós. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém.
Esse lugar é do Senhor.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Acabamos de louvar ao Senhor e engrandecer o santo nome dEle. E agora nós vamos ter um encontro aqui com a palavra de Deus. Vamos orar pedindo para que Deus fale conosco. Já abra sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 4, onde paramos, a partir do versículo 1. Então, é Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou orar para que Deus nos abençoe nesse momento. Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por esse culto maravilhoso na sua presença. Obrigado pelos louvores, Deus, que já falou conosco, falou aos nossos corações. E te pedimos, Pai, que o Senhor fale através da sua palavra, edificando nossas vidas, exaltando, Pai amado, o seu santo nome, e também nos desafiando, Pai, a viver uma vida conforme o Senhor deseja, conforme, Pai amado, precisamos viver, uma vida que edifique ao Senhor, Pai, que dê glória ao Senhor. Fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Ruth 4, a partir do versículo 1, eu vou ler os primeiros versículos aqui e a gente continua aquele mesmo ritmo de ver o capítulo inteiro. Esse capítulo tem 22 versículos e nós vamos ler ele inteiro e trabalhar nele por completo, tá bom? Então o versículo 1 diz assim: Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz chamou: vem cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se assentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentasse com ele. Em seguida disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade e eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom, e junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. Até aqui por enquanto. Nesse capítulo 4 é o findar da história aqui de Noemi, Ruth e Boaz. Uma história com um romance incrível. Também uma autoridade e um poder de Deus sendo mostrado aqui, evidenciado nesses versículos, nesse livro, que poucas vezes cita o nome do Senhor. Então, no primeiro capítulo, só para você se recordar, no primeiro capítulo nós vimos Noemi perdendo seu marido, seus 2 filhos e tendo que voltar para a terra de Belém, porque ela ficou sabendo que lá Deus estava abençoando o povo. E ela tenta se desvencilhar das suas noras, porque elas eram moabitas e elas não ficariam seguras junto com Noemi. Então Noemi fala para elas voltarem para a casa dos seus pais.
uma delas volta, mas Ruth não aceita voltar e ela diz que vai com Noemi, sua sogra, até onde precisar. O Deus de Noemi seria o Deus dela. É uma declaração muito famosa, muito linda no Antigo Testamento. Então elas voltam para Belém. No capítulo 2, nós vemos Ruth chegando ali, trabalhando na plantação de Boaz, sem os dois se conhecerem, e Boaz era o resgatador mais próximo, um dos resgatadores mais próximos daquela família. Então Ruth vai até lá sem saber, começa a pegar aquilo que ela podia, e Boaz, se encantando com a atitude bonita daquela moça de arrumar sustento para sua sogra, Boaz abençoa ela grandemente. Voltando para casa, Ruth fala com Noemi, e Noemi se lembra que Boaz era sim o parente mais próximo, e aconselha Ruth, aí já no capítulo 3, aconselha Ruth chegar até ele e se declarar a ele como a família que precisava ser resgatada por ele. Então chegamos aqui, Boaz diz a Ruth, e encerra assim o capítulo 3. Boaz diz a Ruth que ele não era o mais próximo, havia outro mais próximo que deveria resgatá-las. E só para lembrar você, o resgate era o seguinte: ele precisava comprar, era a obrigação do parente mais próximo comprar as terras, e ele deveria casar-se com uma viúva, no caso Ruth aqui, que era a nora de Noemi. E aí chegamos nesse capítulo 4, no fim dessa história. Vemos como Boaz, ele é inteligente aqui e faz as coisas de forma astuta. Ele não dá um jeitinho brasileiro como nós estamos acostumados a ver por aí. Ele usa da inteligência. O que ele faz? Ele vai até a porta da cidade, ele chama 10 autoridades. A porta da cidade, toda a cidade naquela época, era o local onde o juiz ficava, onde eram feitas as decisões da cidade, onde era lavrado tudo que precisava ser lavrado, decidido tudo que era preciso decidir. Então ele foi até a porta da cidade, o local onde iria resolver aquela situação, chama 10 autoridades para ser testemunhas daquilo, vê passando o homem que era o resgatador antes dele, e chama ele e fala: senta aqui que vamos resolver uma coisa. Fala: lembra da Noemi, a esposa de Elimeleque, nosso parente? Então ela ficou viúva e alguém precisa resgatar os seus bens, precisa comprar dela os seus bens. E aí primeiro ele fala só essa parte, e aí, muito interessado de ampliar os seus bens, o primeiro resgatador fala assim: ok, eu compro sim, eu contrato sim os bens de Noemi. E aí Boaz fala assim: pois bem, legal, você fica então com a parte das terras de Noemi, você compra sem problema nenhum. Só que ao comprar as terras e resgatar ela, você vai ter que se casar com Ruth, a moabita. E aí aquele homem, o resgatador, o primeiro resgatador, ao escutar isso, ele dá um passo para trás e pensa bem: opa, eu já tenho família, muito possivelmente, eu já tenho muitas obrigações, como eu vou ter que arcar com outra família, com outra esposa e tudo mais? E aí ele fala para Boaz: então eu desisto, compre você, resgate você as terras de Noemi. E aí Boaz, ouvindo essas palavras, usando como testemunha aqueles 10 anciãos ali, ele lavra aquela decisão e diz que naqueles tempos era de costume aquela pessoa que estava entregando a propriedade descalçar-se, tirar os chinelos e entregar para quem estava assumindo a responsabilidade. E é isso que o primeiro resgatador faz. Então Boaz assume Noemi e Ruth como esposa, Noemi como sua sogra, e também compra as suas terras. Legal, continuando aqui o texto, versículo 13, nós vemos
finalmente, o casamento, o enlace desses dois, Boaz e Ruth. Aquilo que no capítulo anterior estava somente no ensejo, somente nos planos, se torna realidade. Então aqui, versículo 13, diz assim: Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Repare como as coisas no final do livro vão se encaixando e Deus vai transformando a história de Noemi. No começo da história, aquela mulher perde tudo, perde o seu marido, perde os seus 2 filhos, então ela fica viúva e ela não tem mais filhos, já idosa. E ao chegar na cidade, Noemi repara que as mulheres olham para ela e ela fala assim: não me chame mais de Noemi. Noemi era a bem-aventurada, a graciosa, e ela fala assim: me chame agora de Mara. E o nome Mara significa amarga. E ela diz assim: me chame de Mara porque o Senhor está contra mim, o Senhor está sendo pesado comigo, com minha vida. Mal sabia ela que o Senhor iria transformar o seu futuro, transformar a sua vida. E aqui no capítulo 4 nós estamos vendo isso. Ruth, como as mulheres dizem aqui, ela estava sendo muito melhor do que 7 filhos. Ruth estava sendo uma nora fiel, estava sendo uma filha que ajudava sua mãe, uma filha que ia para o arado colher as coisas, trazer o sustento para casa, não deixava Noemi trabalhar, porque Noemi já tinha uma idade avançada. E repare que ela ganha um filho, ganha Boaz como seu genro, mas como seu filho. Diz que nós somos acostumados a dizer que uma mãe que casa uma filha ganha um filho, e uma mãe que casa um filho perde um filho. Nós costumamos falar isso. Mas no caso de Noemi, ela ganhou um filho. Ela tinha uma nora que era mais do que uma filha, e ela agora ganha Boaz, como se fosse um filho, um homem generoso e segundo o coração de Deus, como nós vimos nos capítulos anteriores. E aí, Noemi ganha um neto. Olha a bênção do Senhor. E aí o que é interessante nesse momento aqui é que aquelas mesmas mulheres que Noemi falou: me chame de Mara, eu estou amarga e tudo mais, aquelas mesmas mulheres chegam até ela e falam assim: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, Noemi. Repare o que o Senhor está fazendo na sua vida, Noemi. Que este menino, que é o seu neto, seja famoso em Israel. E realmente aquele menino foi famoso em Israel. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ame e tem sido melhor do que 7 filhos. O Senhor restituiu tudo que Noemi havia perdido. E ainda mais, Noemi entrou dentro do projeto de Deus, porque o seu neto faz parte da árvore genealógica de Jesus, de Davi, do trono de Davi, mas de Jesus, porque Jesus é herdeiro do trono de Davi. Olha que incrível. E aí no versículo 16, Noemi pegou o bebê, aninhou, juntou ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: olha o que elas continuam dizendo: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. E ele
Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. E aí, o autor aqui de Ruth, ele dá uma pequena árvore genealógica. Repare, esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Olha como o Senhor trouxe Noemi da miséria, Noemi e Ruth da miséria, e traz agora elas para a abundância. E aqui nós não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de prosperidade, nesse sentido que estamos acostumados a ouvir hoje em dia, mas a abundância de estar na presença do Senhor, dentro dos planos dEle. E aí eu queria abrir aqui um tempo de reflexão para nossas vidas. Quantos de nós já, olhando para aquilo que está diante dos nossos olhos, não murmurou contra o Senhor? Ou achou, nossa Senhor, por que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha família? Por que justo comigo? Por que essa doença? Por que a morte do meu parente? Por que esse desemprego? Por que essa crise, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que só comigo acontecem essas coisas? Quantos de nós já olhamos para a situação momentânea das nossas vidas e muitas vezes até sem perceber, nós amaldiçoamos o Senhor, nós maldizemos ao Senhor. A nossa boca que serve para glorificar o Senhor, nós usamos ela para testificar coisas ruins contra o Senhor. Como o Tiago diz lá, como que uma fonte jorra água boa e água contaminada, água ruim. Mas é isso que nós fazemos, muitas vezes. E o que eu queria dizer para você hoje é que o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor, diz o provérbio. Nós fazemos planos, mas os nossos planos são falíveis. São falíveis. E quem somos nós de questionar os planos do Senhor? Quem somos nós? Quem somos nós de olhar para uma situação, pode ser ela a pior possível diante dos nossos olhos, e colocar o Senhor em xeque? Senhor, será que o Senhor está olhando para mim? Será que o Senhor está no controle de todas as coisas? Quem somos nós para fazermos isso? Mas infelizmente nós fazemos. E está aqui uma lição, que Noemi sai aos prantos no capítulo 1, porque perdeu seu filho, perdeu seus filhos, o seu marido, e nós precisamos lamentar mesmo por nossas perdas. Mas o Senhor leva ela agora a regozijar numa alegria transbordante, que até as mulheres da cidade olham para aquilo e testificam: louvado seja o Senhor, Noemi, na sua vida, porque Ele proveu um resgatador para a sua família. E eu queria te dizer: louvado seja o Senhor, que proveu um resgatador para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, que é Jesus. Louvado seja o Senhor, que transformou a nossa vida do lamaçal do pecado, da tristeza profunda, para a alegria abundante, que hoje podemos glorificar o Senhor com tudo que nós temos. Louvado seja o Senhor. Talvez eu estou sendo como as mulheres de Belém para você hoje. Louvado seja o Senhor, que proveu para você e para sua família um resgatador, Jesus. Olhe para isso hoje, tente olhar para somente isso hoje. Não sei o que você está passando, quais são as suas limitações, suas dificuldades, mas olhe para essa verdade. O Senhor proveu um resgatador para mim e para você hoje. Isso nós devemos glorificá-lo, exaltá-lo com tudo que nós temos. E essa é a lição de hoje. O Senhor tem poder para transformar uma vida miserável como a nossa era, antes de aceitarmos a Jesus, antes de Ele nos encontrar.
e fazer grandes coisas com nossas vidas, colocar em nossas mãos grandes coisas, grandes responsabilidades. Olha o tamanho da responsabilidade que Noemi tinha em seus braços. O seu neto seria avô de Davi, o grande rei de Israel, aquele que transformou Israel num povoado, numa nação, mas que era inofensiva, num grande exército do Senhor. Olha que grande responsabilidade e que grande bênção que o Senhor derramou na vida de Noemi e que o Senhor derrama em nossas vidas. Nós não sabemos o que Ele vai fazer com nossas vidas, mas esteja certo, meu querido e minha querida, Ele está no controle e grandes coisas Ele fará por nós. Amém? Queria orar para encerrarmos esse culto. Deus, eu sou grato ao Senhor porque a sua palavra, Deus, fala grandemente conosco. Sua palavra é viva e nos traz grande alegria, Pai, grande consolo nesses momentos que precisamos. Ó Deus, obrigado por esse livro aqui de Ruth, e tanto nos ensina, Pai, como o Senhor não se esquece dos seus, como o Senhor está no controle de tudo, como o Senhor, Pai, tem poder para mudar qualquer história, Pai, para mudar qualquer situação. Nos ensine, Pai, a esperarmos dessa maneira no Senhor, confiantes que o Senhor está sempre com a última palavra, que nós fazemos planos, mas o Senhor sempre está com a palavra certa, está com a palavra correta, Pai, está com um plano que é infalível. Nos ensina a esperar no Senhor e nos ensina a não murmurarmos, a não fazermos igual Noemi fez. Nos ensine a olhar sempre, Pai, para o Senhor com otimismo, com os olhos espirituais, Pai, e esperando sempre a sabedoria que vem do alto, como nós vimos, e deixarmos, Pai, o nosso olhar que tanto nos engana aqui, nosso olhar, Pai amado, para essas coisas mundanas, para esse mundo aqui, aquilo que nossos olhos enxergam, que nós deixemos, Pai, de olhar com esses olhos e comecemos a olhar com os olhos espirituais, Pai. Nos dê, Pai, força para isso, em nome do Senhor Jesus, amém. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Que Jesus se entregou numa cruz,
de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor